E o grande vencedor das eleições de 2020 é o grande candidato abstenção, com o seu vice como nulo e o seu secretário, os brancos. É, galera, vem comigo pra saber do que eu tô falando. Salve, pessoas lindas e maravilhosas! Eu sou Marcelo Melo e você está no Tumulto. E vem com a gente, já se inscreve, deixa seu like aí, curta a parada, multiplique, compartilha. Por quê? Porque cada vez que alguém assiste um dos nossos vídeos, o tumulto se instala na mente dos opressores. Agora, vamos tumultuar o ambiente. São Paulo. Covas com 59% dos votos válidos, Boulos com 40% aproximadamente dos votos válidos. Só que, meu amigo, branco, nulo e abstenção, quem não foi votar, passou da casa dos 40. No Rio de Janeiro, passou da casa dos 50. Lá em Recife, passou da casa dos 30. Em Taubaté, interior de São Paulo, também passou na casa dos 40. E isso é um sinal que nós temos que entender o que está dizendo. Você percebeu a média, sempre ali acima dos 30% de abstenções, e aí eu coloco branco e nulo no mesmo lugar? Você sacou? Você sacou uma coisa importante. O discurso antipolítica dos últimos anos surtiu um grande efeito. Surtiu um mega efeito, para ser mais exato. E não se iluda achando que não foram votar só por causa da pandemia. Ela foi sim um fator. Mas se você olhar as eleições de 2018, já havia lá sinais. Na eleição presidencial de 2018, a média de 30% de abstenção também foi muito alta. Então a gente tem que começar a entender que esse discurso antipolítica começa a afetar a própria democracia em si. Porque a desilusão das pessoas com os chamados velhos políticos ela é muito grande. Apesar de termos alguns aí que são campeões de voto. Nada contra o cara ser velho ou idoso. Na verdade, muito interessante que a experiência continue valendo. Entretanto, o problema é que eles não conseguem engajar e os novos também muitas vezes não. O próprio Boulos, ele conseguiu ali engajar as pessoas, a própria Manuela no Sul e tal, a briga dos primos lá em Recife, mas no fim, olha as abstenções, e era ali que eles tinham que ter ganho as eleições, quem perdeu no caso. Então, para quem ganhou, quanto mais abstenção, melhor, cara, o que vale são os votos válidos, mas para quem perde uma eleição, esses votos são os que de fato fazem falta. Então esse discurso de demonizar a política tá fazendo um efeito monstruoso na democracia. Você olha as pessoas aí usando aplicativos para justificar voto para ir pra praia, e não percebendo que a sua obrigação enquanto cidadão é de fato ir lá votar. Mas Marcelo, na democracia... Faz tempo que eu não faço a vozinha, hein? Mas Marcelo, na democracia, cada um pode escolher o que quiser. Justo, meu amigo, mas ao mesmo tempo, cuidado, porque esse discurso de fazer o que quiser, escolher quem quiser, também leva ao discurso de não escolher ninguém. Só que os mesmos que não escolhem ninguém vão passar 4 anos reclamando de quem venceu, ou de quem não venceu. E é justo, é democracia, mas perceba como esses caras fazem falta. Nós estamos chegando num momento em que nós estamos tendo que fazer campanha para que eles vão votar, para que depois escolham seus candidatos. Isso é muito Estados Unidos. Afinal, amigo, quem disse que o voto é obrigatório no Brasil? A multa não chega a R$5. Ponto 1. Ponto 2. As pessoas vão se querem ir. Você não amarra ela para ir votar, você não obriga ela a ir votar. A não ser em alguns currais eleitorais bem tensos aí, que existem desde o século XIX e hoje, milicianamente falando, a gente sabe como funciona. Então, esse voto, de fato, ele já não é muito obrigatório. Eu sou daqueles que sou favorável a que o voto seja de fato facultativo. E aí o eleitor vá por consciência. Não sei se isso é utópico ou se isso a minha mente é muito boazinha, mas que o eleitor vá por consciência. Entretanto, a gente sabe que, na prática, já tem sido assim há um bom tempo. A grande questão e o problema é que parece que 1/4 do eleitorado não acredita mais no sistema que nós temos, que é o menos pior, é a democracia, a escolha através do voto. 1/4 do eleitorado é muita gente. Não decidir votar, não acreditar que a mudança pelo voto é possível. E isso abre brecha para discursos oportunistas, para discursos autoritários e para discursos ultrapassados, como por exemplo, volta à ditadura. Pô, que volta à ditadura, cara? Assiste um vídeo aí que a gente fez que você vai ver os torturadores que voltam junto com ditaduras. E percebam também que não é porque é uma ditadura que esses políticos fisiocratas que vivem de troca de favores ou que esses partidos deixam de existir. Vou te dar 2 exemplos aí. O Arena virou o PDS, que depois ali Ju vira também PFL, que acaba virando o Demo, tá aí até hoje. O MDB virou PMDB, voltou a ser MDB, tá aí até hoje. Eles estavam lá também. O PTB, que não é igual na época do Getúlio, mas nasceu lá atrás. E por aí vai, cara. Então não é por esse caminho, não é. O caminho tem que ser o caminho da democracia e não do autoritarismo. Ninguém muda nada sozinho, ninguém governa ninguém sozinho. Nem lá no passado, na época do absolutismo monárquico, o rei governava sozinho. Todos precisam de apoio. E a política e os partidos, eles são a grande interlocução que nós, sociedade, temos para com o poder. Nós temos que de fato entender como isso funciona e tentar melhorar esse sistema, ao invés de demonizá-lo ou destruí-lo. E eu sei, cara, a nossa cultura enquanto povo brasileiro,
povo brasileiro, ou pessoas que habitam esse território, ela adora um salvador da pátria. Foi assim com Dom Pedro I, foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com Hermes da Fonseca, foi assim com Jânio Quadros, Collor, ditadores das décadas de 60, 70, início dos anos 80, e aí vai por onde você quiser escolher esse caminho. Sempre assim, o Brasil adora um discursinho de salvador da pátria, só que eles não existem. Se você olhar, os discursos são muito iguais. Todos eles vão falar de combate à corrupção, de mudar tudo que está aí, de que eles são diferentes, de que com eles a coisa vai se transformar, que ele vai fazer o que os outros não fizeram. O discurso é igual, cara. Todos eles, desde o Hermes da Fonseca em 1910, passando por todos que eu citei. Então, não se iluda com esse discurso. Ele nunca termina bem. Na verdade, sempre termina muito mal. E as pessoas parecem adorar esse ciclo vicioso que se repete de tempos em tempos. Na verdade, se você olhar bem para esse Brasil, ele se repete há quase mais ou menos 30, 40 anos, aparece um discurso de salvador da pátria que chega no poder. Não vou citar nomes, mas façam as contas que vocês vão chegar lá. A propósito, meu amigo, se você tá aqui, fica até o final, porque você vai descobrir muita coisa que a gente tá conversando, mas dá o seu joinha aí, dá o seu like, dá aquela compartilhada marota, se inscreve se você tá gostando e ajude a nosso pequeno e humilde canal a cada vez colocar mais pedras nas pontes que levam ao conhecimento. Porque isso é o que acontece cada vez que um de vocês assiste o nosso vídeo. Agora vem comigo porque tem mais coisa que eu quero te falar. Porque um dos nossos problemas é justamente o fato de não conseguirmos ter uma democracia contínua. Tivemos 2 ditaduras em menos de 100 anos, cara. Como que se pode ter democracia madura com isso? Os nossos partidos políticos mudaram dezenas de vezes nesses 100 anos. E mais, nós não temos uma tradição de respeitar a vitória enquanto derrotados. Foi assim, cara, lá no Feijó, na época da regência, no século XIX. O cara ganhou e já estavam articulando para tirar o cara do poder. E tiraram, ele renunciou. Foi assim desde sempre. Basta que algum grupo que chegue ao poder não seja comungador, vamos chamar assim, do que perdeu, ou não tenha ali uma boa relação, e já começa a se articular. Se articula golpe, golpe dentro e golpe fora da lei. Vimos de tudo na nossa história brasileira. JK quase não tomou posse lá em 55 para 56, quando tentaram um golpe, inclusive militar. Getúlio se matou quando articularam contra ele e por aí vai. Então essa tradição de não respeitar as derrotas, porque tem que ser respeitada a derrota, o discurso tem que ser de estadista. Vide o Boulos fez um bonito discurso aí, enquanto o Trump, por exemplo, não falou nada, né, cara? Então a gente tem que perceber isso. Respeitar as vitórias e as derrotas fazem parte da democracia. Caso contrário, esse discurso que eu acabei de citar, autoritário, ele volta de tempos em tempos. E essa construção de desilusão desemboca nesse número gigante de nulos, brancos e abstenções. Porque pensa, na verdade, o que é o voto branco e o voto nulo? É alguém que se dispôs a ir lá. E ao chegar lá, disse que não concordava com ninguém. O abstenção nem foi, mas percebam como isso é de fato profundo. E eu sei que parte da população parece anestesiada com esse Brasil muito louco dos últimos anos. Sei que isso leva à descrença, à demonização da política, todo mundo sabe disso. Mas eu também percebo que talvez haja um desenho ali dentro de conservadorismo exacerbado, vamos chamar assim. Por quê? Porque o desejo de mudança talvez não seja tão profundo assim. Você pode olhar, talvez, aí na sua cidade, eu não sei de onde você é, mas espero que esteja tudo bem com você. Mas, se você olhar, muitos grupos políticos se perpetuam no poder, trocando pai e filho, apoiador e não apoiador, de tempos em tempos. E o eleitor permanece nessa roda viva. Porque talvez o desejo de mudança não seja tão grande. As pessoas falam que querem mudança, mas, na verdade, muitas vezes querem conservar aquilo que tem. E dá pra entender isso. É o medo de perder. Daquilo que tá ruim poder ficar pior. E cuidado, Tiririca disse há 10 anos, aproximadamente, pior que tá, não fica. Acho que ficou. E a pandemia potencializou, né? Vide aí os 14 milhões de desempregados que temos no Brasil hoje em 2020. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existe sim projeto de país. Projetos que você concorde ou não, mas você tem que escolher. Porque quando você não escolhe, não existe vácuo no poder. O poder sempre vai ser ocupado por alguém. E se você não vota, estarão votando. E votando em seu nome. E vão exercer o poder em seu nome, por quê? Porque o governante, ele não vai governar para 1 ou 2, ele vai governar para toda a cidade, para todo o estado, para toda a nação. Mas pô, ele governa para os partidários dele. Só que os efeitos chegam até nós. Nós sentimos os efeitos desse governo, desse desgoverno, como queiram. Então, de fato, nós temos que nos destinar a escolher alguém. Mas eu não estou a fim de escolher ninguém. Muitas vezes, lembra? Há 2 anos? É uma escolha difícil. Parece que as escolhas estão ficando mais difíceis ainda. Porque quando você decide não votar em ninguém, ou não ir nem votar, não se iluda. Grupos nefastos muitas vezes podem chegar ao poder. E grupos nefastos se perpetuam no poder de tempos em tempos, contando justamente com essa desilusão das pessoas. Eu sei que é difícil muitas vezes escolher, eu passei por isso recentemente aqui na eleição, mas ainda assim, você tem que tentar escolher aquilo que pelo menos seja o menos pior. Olha que triste onde nós estamos, mas é fato. Mas eu entendo e respeito. Não escolher ninguém também é um gesto democrático, tudo bem. Mas eu sempre digo,
tente escolher, pelo menos tente. Por quê? Porque se você não faz isso, amigo, a coisa vai pro brejo. Se você olhar 40%, 30% de não votantes, eu tô falando de quase a metade, muitas vezes, da população. No Rio de Janeiro passou da metade. E olha ali, a escolha é difícil, né, cara? Crivella de um lado e o Paes do outro. Pobre povo da cidade do Rio de Janeiro. Esse, de fato, teve uma escolha difícil. Porque nós não podemos permitir que currais eleitorais continuem a existir. E sim, quando você não vota ou eu não venho a votar, você ajuda que os votos válidos aumentem a força e que currais eleitorais milicianos ou neopentex ou de qualquer coisa do gênero se perpetuem e continuem a colocar esses grupos no poder. Então nós temos que entender como isso funciona. Inclusive, comenta aqui para eu saber se na sua cidade como foi essa votação, se teve muita abstenção, nulo e tal, e se teve, se o grupo político que venceu se beneficiou disso. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos trocar um pensamento, e isso ajuda a gente, obviamente, a levar a você 2 livros todo mês, não se esqueça. Mas vem comigo para a gente poder fechar essa coisa toda, esse ciclo vicioso que nós estamos vivendo. Porque no fim, o que nós temos? Democracia. E ela nunca esteve ameaçada tão profundamente. Na obra Como as Democracias Morrem, isso fica muito explícito. E um dos primeiros itens a ser destruídos é o desejo pelo voto, é o desejo pela participação política. Sem esse desejo, a democracia vai definhando e aqueles grupos que conseguem engajar os seus se perpetuam ou chegam ao poder. O resto é conversa. Porque a vida precisa de democracia. Valeu!